Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG desta semana. O nosso entrevistado é um médico muito conhecido e querido, um amigo pessoal que eu tenho a satisfação de recebê-lo, o pediatra Ney Fonseca. Ney, satisfação recebê-lo aqui, rapaz. Prazer grande estar com você, Bruno. É difícil trazer você, mas finalmente nós conseguimos. É isso. Ney, vamos falar da sua história. Você que é um cara querido, unanimidade aqui na cidade. Vamos falar do início. Você nasceu aonde, Ney? Rapaz, eu nasci em Mossoró. Você é lá de Moscou? Lá de Moscou. No ano de 1946. Viu? Minha história é interessante. Por que eu nasci em Mossoró? Meu pai era muito jovem, era da aeronáutica, sargento da aeronáutica. E naquele tempo, você sabe como a base aérea de Natal era importante na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E Mossoró era o aeroporto de apoio à base de Natal. No caso de um ataque à base de Natal, Mossoró é quem dava o suporte. Era então uma base estrategicamente importante. E papai, muito jovem, 19 anos, 18, 19 anos, saiu do Rio de Janeiro para vir comandar o destacamento, se chamava o destacamento de Mossoró, né? E lá papai era um cara bonitão, conversa boa de carioca, e começou a namorar com as moças mais bonitas da cidade, e escolheu minha mãe para casar, e desse casamento nasci eu, no campo de aviação. Eu nasci lá no campo de aviação, em cima da mesa, na sala, naquele tempo era por parteira, né? E então minha infância até os 5 anos foi em Mossoró. Depois eu para Natal. Isso, aí ele foi transferido para Natal e nós viemos para Natal e aí eu permaneci em Natal até hoje. Você estudou em Natal, mas você foi cursar medicina em Recife por quê? Olha, foi interessante essa história. Eu estudei no Instituto Brasil, era uma escola tradicional aqui, primário, depois fui para o Marista e fiquei minha vida toda no Marista. Fiz vestibular e tive a sorte de passar tanto aqui em Natal como em Recife. E depois de um mês cursando aqui em Natal, porque eu passei, papai deu a opção que eu ficasse estudando aqui, um amigo dele, o doutor Monte, chamou ele: Genário, eu soube que seu filho passou em Recife. Papai disse: é verdade, Monte, mas ele vai ficar aqui porque é mais barato. Papai era um recurso limitado. Ele: mas Genário, a faculdade de Recife é uma faculdade tão mais tradicional. A de Natal é boa, mas é recente. E meu pai então fez das tripas coração e graças a uns amigos que ele tinha, conseguiu me mandar para Recife. Você então, é o mais velho, né? Eu sou o mais velho da família, então eu cursei o primeiro mês aqui em Natal e com um mês eu me transferi para Recife, onde concluí meu curso. Eram quantos anos de estudo e que ano você se formou, Ney? 6 anos de faculdade, 6 anos de faculdade, e eu me formei no ano de 1969, não é? A minha turma, eu tenho o prazer, a gente se reúne até hoje, todo ano, né? Esse ano nós vamos completar 49 anos de formatura. Todo fim de ano a gente se reúne lá em Recife, é um grupo muito... Mas amigo. Você é um dos professores mais antigos de medicina. Você passou logo na UFRN? No ano que eu cheguei, por coincidência, nessa época meu pai era o reitor da universidade, era o segundo reitor, doutor Onofre, depois veio o papai. E aí houve concurso na universidade, no ano de 1970. Então eu tive a felicidade de, logo quando eu cheguei em Natal, meses depois, abrir um concurso público. Foi o primeiro concurso para admissão de professores na universidade. E eu tive a sorte de me engajar e entrar na universidade bem jovem, recém-formado. Quantos anos? 20 anos? Eu tinha 23 anos. Né? E Silvinha chegou na sua vida quando? Rapaz, Silvinha entrou na minha vida... Você já era formado? Não. Quando eu comecei a estudar no segundo ano de medicina, segundo ano de medicina, lá... Nós veranhávamos em Ponta Negra, né? Era a praia mais destacada. Era distante, né? Distante, era uma viagem. Eu me lembro que o veraneio a gente pegava um jipe, fazia uma viagem, fazia bagagem para ir da cidade para Ponta Negra, né? E lá eu conheci Silvinha, a gente se apaixonou assim muito cedo. Então, durante o curso médico, eu namorei com Silvinha já. E a pediatria chega quando na sua vida? Olha, a pediatria, na verdade, quem me influenciou a fazer pediatria foi um tio meu, o Dr. José Marques de Oliveira, vivo ainda hoje, muito saudável, e era uma pessoa assim, muito querida na família, um ser humano fantástico, e que sem dúvida foi quem me motivou a estudar pediatria. Né? Você perdeu sua mãe muito novo. É verdade. Né? Mas ela foi alguma inspiração para você ir para a pediatria? A minha mãe foi meu esteio, meu porto seguro, né? Papai era um homem muito empreendedor, era um pai muito dedicado, mas muito ocupado, muito atarefado. E a gente sabe que o esteio da família é a mulher, é a mãe, não é? Você mais que ninguém, né? Mamãe desempenhou esse papel, é verdade. E ela faleceu muito jovem, aos 40 anos de idade, de um aneurisma cerebral. Eu ainda era solteiro,
né, quando a mamãe faleceu. Foi um golpe muito rude na minha vida. Mas aí você foi adotado, né? Fui adotado. E eu tive A a minha sogra segunda adotou. mãe, Dona Silvia, que foi realmente para mim uma segunda mãe. E aí eu sempre tive a sorte de conviver no seio de famílias assim, muito tranquilas, muito ajustadas. Isso Ney, é a muito pediatria importante. sempre foi dádiva. Porém, muitos médicos dizem que é a área da medicina que você ganha menos dinheiro, né? E aí eu vou lhe perguntar de novo, por que enveredar pelo caminho da pediatria? Naquela época era um segmento que faltava, que você vislumbrou que ali seria, de repente, uma referência, ou foi uma oportunidade que apareceu? Naquela época, Bruno, assim, quando eu me formei, o ganho financeiro não era o objetivo maior na escolha da profissão. A gente realmente escolhia a profissão pelo que gostava, pelo que tinha mais afinidade. E eu tive uma afinidade assim à primeira vista com a pediatria, logo que eu cheguei em Recife. Já no terceiro ano de faculdade, eu já comecei a frequentar o Hospital de Pediatria, o IMIP, lá em Recife, que é uma escola fantástica, não é? E me encantei com criança. Trabalhar com criança é uma maravilha. Você trabalha com vida, trabalha com alegria, trabalha só... Você praticamente não trabalha com a morte, né? Apesar de crianças também morrem. Mas o nosso grande contexto é assim, de alegria, de felicidade, e eu me identifiquei muito com isso. Então, na verdade, a preocupação monetária nunca foi o objetivo maior naquela época, e hoje já não tanto assim. Mas eu sempre falo isso para os estudantes, esse aspecto financeiro da medicina deve ser visto não como objetivo, mas é como uma coisa que acontece naturalmente. Então, nunca houve essa questão de, na escolha da pediatria, o aspecto financeiro. Naquela época a medicina era mais romântica, né, Ney? Muito mais. Hoje em dia virou muito uma questão comercial. Mas vamos lá. Verdade. Você passa no concurso da UFRN, depois casa, escolhe a pediatria, né? Isso. Porém, nunca fez o parto de nenhum filho. Não, realmente eu não acho legal. Eu ficava nervoso, como todo pai, né? Eu preferia ficar do lado de fora, né? Mas, em compensação, eu me redimi e todos os meus netos fui eu quem peguei, né? Durante o nascimento. Eu tive a coragem, eu já estava mais amadurecido, mas realmente nos meus filhos eu não participava diretamente no parto em si. E tem noção quantas crianças você já atendeu nessa vida? Bruno, essa é uma pergunta que sempre me fazem. E eu costumo dizer que eu contei até uma certa época. Depois até quando? Chegou num número muito elevado e eu resolvi deixar de contar. Mas eu tinha um fichário, antes de aparecer a internet, os pacientes eram arquivados numa fichinha. Imagine que loucura. Eu acompanhei essa mudança. Você acompanhou, né? Você pegava a ficha e depois, meu Deus. Inclusive no início no computador era desajeitado. Difícil e tinha uma sala só cheia de fichas, né? E eu tenho uma secretária que eu tenho o privilégio de conviver com ela até hoje, Zélinha. E Zélia era quem tomava conta dessas fichas. E só ela quem podia. Quando a pessoa colocava no lugar errado, depois para você achar essa ficha, era uma tragédia, não é? Eu contei até 110 mil fichas. Não é? 110 mil crianças? Isso em que mas ano? Isso há uns 10 anos atrás, não é? Então, eu resolvi parar de contar, porque não fazia sentido, né? Onde foi a primeira clínica daí? Meu primeiro consultório foi na Rua Princesa Isabel. Minha mãe que locou lá uma sala para mim, ali no centro da cidade, no cruzamento com a Ulisses Calda, e ali eu abri meu primeiro consultório. É onde acontecia tudo? Ali era o centro da cidade, do Bochicho, né? A AME aparece quando? Bem distante, bem depois, eu me associei à doutora Sônia Mesquita e a gente criou a AME, né? No intuito assim de congregar pediatras. Foi a primeira experiência assim de um grupo de pediatras se unirem numa clínica. Você tem 20 anos? Tem mais, tem 30 e poucos anos, 35 anos. Não é? Isso, eu inaugurei exatamente a AME no ano que meu irmão Sidney faleceu, também aos 40 anos de idade, acometido de Sua mãe e seu irmão? Foi a fatalidade. Né? E a AME, então, foi uma experiência muito boa e que existe até hoje. Não é? Eu tenho muito orgulho de ter, hoje já um pouco desvirtuada, voltada mais para a área de imunizações, de vacinas, não é? Mas a gente ainda tem um grupo de colegas pediatras que atendem lá. Da Princesa Isabel, você saiu para onde? Para a Princesa Isabel eu fui para a Rua Ana Neri, ali pertinho da maternidade Januário Chico, era uma casinha. Já com todos os filhos nascidos? Já. Eu morava de frente, numa casa bem de frente, na Rua Ana Neri, não é?
Isso facilitava muito o meu trabalho. Eu trabalhava na maternidade, ia andando para a faculdade e morava ali na Ananeri e meu consultório era de frente. Então era bem tranquilo a locomoção. E aí eu fiquei muitos anos, quando então criamos a AME e eu me mudei para Joaquim Fagundes, onde até hoje é a matriz da AME. Depois da AME veio a experiência, veio a vivência do Hospital Promata. Não, mas calma, a gente vai chegar na Promata. Porque você sempre foi um médico com um olho aqui e outro lá. Sempre foi um médico empreendedor. Apesar da pediatria, dessa questão romântica, que você até hoje é um médico romântico, você se juntou com amigos e criou um hospital. Então, a gente chega já na Promata. Antes eu pergunto a você falou na questão da imunização. Quando de repente você sentiu necessidade da imunização? A Natal tinha muita dificuldade. E as vacinas eram do PAP, né, Ney? E depois deixou de ser. Na verdade, Bruno, a imunização é uma das áreas mais bonitas da medicina. É uma atividade em que você faz a prevenção da doença. É o melhor investimento que você pode ter em termos de saúde, é em vacinas, porque você previne que a pessoa adoeça. E desde o tempo de faculdade, todo pediatra gosta muito de imunização por isso, não é? E já no tempo de faculdade eu sempre me envolvi nessa área, porque eu sempre achei fantástico e eu acho que o sucesso que a gente obteve com as vacinas na história da medicina é um dos fatores que fez com que a gente prolongasse tanto a vida média do homem no mundo como um todo, principalmente no país nosso. Que quando eu me formei, a vida média do homem brasileiro era 45 anos. Hoje é 75. Né? Um dos pilares disso é exatamente o controle das doenças infecciosas que a gente conseguiu através das vacinas. Então, eu sempre me interessei por essa área. Ney, você virou referência na pediatria, não só no Rio Grande do Norte, mas como no Brasil. Associação, amigos médicos, quando é que isso começou a ganhar corpo? A saída do Rio Grande do Norte, esse seu relacionamento fora? Olha, quando eu passei, depois de algum tempo, você falou no PAP aí, eu gostaria de fazer um comentário. Eu tenho o orgulho de dizer que eu sou também um dos sócios iniciais do PAP. Não é? Durante alguns anos eu tive o privilégio de, com o grupo lá do PAP, fazer crescer. O primeiro local do PAP foi ali na Avenida Deodoro, quase esquina com o Marista. A gente alugou uma sala e foi a primeira sede do PAP como pronto-socorro. Mas eu fiquei pouco tempo lá porque realmente resolvi me dedicar à universidade. Né? Então, a universidade me absorvia a manhã inteira, não é? Eu ficava de 7 às 11, e à tarde eu passei num concurso público federal para o antigo INSS, e aí ia fazer atendimento lá na Ribeira. Você atendia na Ribeira, ali na esquina? Era, ali na esquina. Porque a gente, quando criança, nossos pais levavam a gente ou para o INSS, que era INPS. INPS. Vizinho salesiano na esquina. Exatamente. Ou na esquina do PAP, que era o nosso plano de saúde. Pois é, eu comecei ali também. E no finalzinho de tarde, 4 horas, 4h30, que a gente ia para o consultório, não é? Então, isso foram muitos anos da minha vida. Então, foi aí onde eu realmente construí, vamos dizer, consolidei meu conhecimento pediátrico na universidade, né? Eu treinava os residentes, recebia os estudantes de medicina, e ali passei o período mais feliz da minha vida profissional, foi exatamente na universidade, né? E lá eu comecei a fazer conhecimento com professores de fora que vinham dar aula, e então me envolvi com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E passei a fazer parte do conselho diretor, e isso me deu assim uma projeção. Muitos anos atrás, né? Vamos fazer o seguinte, segura aí, Ney. Nós vamos chamar aqui um intervalo, na volta vamos continuar papeando aqui com o Ney Fonseca. Estamos voltando aqui com o Ney Fonseca, é o nosso entrevistado de hoje. Ney, você estava falando de quando você partiu e começou a fazer parte da Sociedade Brasileira de Pediatria. Você foi presidente já, né? Não. Eu sempre ajudei a presidência, diretor internacional, fiz um intercâmbio entre a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira. E, por fim, eu fui escolhido para ser membro da Academia Brasileira de Pediatria, que é um órgão que congrega 30 pediatras do país. Geralmente são as pessoas com mais experiência, não é? E eu tenho o prazer e o privilégio de pertencer a essa academia. Algum outro potiguar já ocupou? Não, por enquanto só eu. Ney Fonseca é o nosso representante. Viu? Mas eu também tenho muita honra de participar da Academia Norte Rio Grandense de Medicina, Academia de Medicina do Rio Grande do Norte, não é? E recentemente eu fui escolhido membro correspondente da Academia de Medicina de Pernambuco, o mês passado, não é? De modo que essa atividade acadêmica
essa atividade ela é muito interessante. Né? Bem, você já está com 49 anos de formado. Isso. Né? A idade já podia ter desacelerado. Seus amigos, sua família, em vez de você desacelerar, parece que você acelera mais. O que é que leva isso? Isso é seu combustível? Meu combustível realmente a gente é movido a sonhos. Quando a gente para de sonhar, a gente está... E eu acredito muito na infância, sabe? Eu acho que a gente está cometendo no país um equívoco imenso em achar que o que vai levantar essa nação é o combate à corrupção ou elevar a renda per capita, quando eu acho que a gente precisa urgentemente investir na infância. É um capital chamado, é o capital cognitivo de uma nação que se perde. Nasce por ano no Brasil 3 milhões de crianças que estão aí jogadas sem ter uma creche, sem ter uma boa escola, e a gente perde o tempo mais importante da formação da vida dessa criança, que são os primeiros 1000 dias. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Os 3 anos. É do nascimento, é o período do nascimento, o primeiro ano de vida e o segundo ano de vida. Conta com o período da gestação. Então, dá exatamente 1000 dias. É nesse período que você constitui o indivíduo, tudo que ele vai ser na vida futura, tudo. O que ele vai agir, as doenças que ele vai ter, a saúde que ele vai ter. E você, ao perder esse timing da coisa, você não consegue recuperar mais adiante. Então, a nação está perdendo esse grande acervo. E isso é que eu chamo de o capital cognitivo de uma nação, que a gente não está investindo dignamente. Então, o meu sonho e o que me move é que a gente consiga mudar essa visão. Por exemplo, esse erro estratégico de investir só na universidade e deixar as crianças largadas, né? Isso é um equívoco e a gente vai pagar um preço muito caro por isso. Então, minha esperança é que a gente continue lutando por isso. Essa é a bandeira da Sociedade Brasileira de Pediatria e de todos nós que fazemos pediatria, é fazer com que os políticos entendam que a gente precisa urgentemente começar a investir na infância. Bem, até 10 anos atrás você já tinha atendido 110 mil crianças, segundo as suas fichas. Eu sei que é sua profissão, que você se acostumou, mas tem que ter muita paciência, porque não é nem que as crianças já trabalham, mas as mães, como é lidar com isso? Rapaz, olha, isso faz parte da profissão. Você vira psicólogo, calmante, médico, que a mãe deu trabalho, né? E com um agravante, Bruno, não diria agravante, eu digo, olha, o cenário da patologia pediátrica mudou completamente. Quando eu comecei a clinicar, o grande fantasma eram as doenças infecciosas. Então era sarampo, era difteria, era paralisia infantil. Isso era o que enchia os consultórios. E eram casos dramáticos, muita morte, muitas sequelas, não é? Então as vacinas vieram para controlar isso. Mas hoje a gente tem um outro tipo de patologia que nos preocupa muito, que é causado pelo estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? O estresse é qualquer situação assim de agravo no organismo, faz com que você comece a produzir os hormônios lhe preparando para o estresse, que é o cortisol e a adrenalina principalmente, mas o estresse, ele quando vem, você reage produzindo esses hormônios e dentro de pouco tempo aquilo passa. Esse é o estresse saudável que todos nós passamos nas pequenas... Que dá uma relaxada. Na relaxadinha passa. Porém, tem um estresse pior, que esse é o estresse hoje da vida moderna. É o estresse crônico, permanente, não é? Que pessoas, olha, Charles Chaplin era um visionário. Ele, em 1936, fez aquele filme chamado Tempos Modernos, que você assistiu, todo mundo assistiu, e tem aquela cena clássica em que o operário, que até então vivia trabalhando na lavoura, trabalhando no artesanato, surgiram as indústrias e ele foi trabalhar na máquina. E ele passa o dia fazendo um determinado movimento, quando termina o dia, ele vai para casa e no meio da rua ele continua. O que foi aquilo? Ele entendeu que esse era o destino da humanidade. E isso é o que está acontecendo conosco. Esse consumismo desvairado que move a economia mundial está levando as famílias a um estado tal de estresse permanente, contínuo, que esse é o tóxico, que está afetando as crianças desde a gestação, porque a mãe tensa, a mãe nervosa, que passa por problemas... Mas essas mulheres hoje não são todas assim, não, Ney? Todas, é um problema mundial, não é? Então a gente está precisando entender de como controlar isso. A gente tem que fugir disso,
porque isso está trazendo, então, patologias novas. Então, hoje, a gente que é controlou... pior, que é da cabeça. Pior, terrível, e que está afetando as crianças, não é? Então, hoje a gente se preocupa com as doenças do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento da criança, o aparecimento dos casos de autismo, que tem aumentado de uma forma assustadora, os problemas a depressão na criança? Depressão, ansiedade, toques, não é? Enfim, são doenças assim da mente. Era isso que eu ia te perguntar. Ao longo do tempo, isso mudou? Por exemplo, o bullying. Na minha época era normal você mexer, a gente aperrear um amigo, apelidar. Hoje em dia, isso é crime. Não é? Essa questão. Na minha época, e desculpe se eu estivesse sendo ignorante, não existia depressão. Hoje em dia é o assunto do momento. Ansiedade, o toque, isso mudou realmente ou sempre existiu? Mudou por conta desse estresse tóxico. O estresse tóxico, ele produz substâncias ácidas. O nosso meio fica ácido, acidifica. As relações humanas hoje são ácidas. As brigas, as disputas políticas, a briga na internet, no WhatsApp. E aí surgiu a internet, globalizando tudo isso, que antigamente era visto de um modo restrito, privado, passou a ser público, não é? Então, é um estresse generalizado que a gente, que teve a inteligência de criar a máquina, criar a internet, criar todos esses avanços fantásticos, a gente agora vai ter que encontrar uma forma de dominar isso e ter cuidado de não ser dominado pelo robô sapiens. O robô sapiens é terrível, não é? Nós estamos criando o robô sapiens e se a gente não tiver cuidado, ele vai nos dominar. Ô Ney, Natal é uma capital, o Rio Grande do Norte, Natal é uma capital bem servida de pediatria. Nós estamos em que nível? Seja nos equipamentos de atendimento, seja até mesmo no humano. Bruno, Natal, como as grandes capitais, os grandes aglomerados urbanos, existem dois natais diferentes. Tem um desenvolvido, que é o que a gente vive aqui, em que a assistência médica é muito boa, profissionais de excelente qualidade, hospitais vivendo uma crise, mas que a gente sabe que vai melhorar, não é? Já dispomos de boas terapias intensivas, que têm aumentado ultimamente, mas existe um Natal pobre, aquele que está aqui ao redor da gente, depois da ponte, não é? Das pessoas que saíram do interior por falta de atividade no interior e migraram para a capital e criaram esse cinturão de pobreza onde as crianças aí não estão sendo bem assistidas. Não é? Isso me preocupa muito porque é o grande contingente infantil. Ney, você tem um olhar social muito aguçado. Nunca pensou em entrar na política? Seja ela universitária ou mesmo na pública? Olha, esse foi o grande erro da minha vida. Foi nunca ter entrado na política. Nunca ter entrado? Hoje é o conselho que eu dou a todos os jovens, a gente tem que ter uma participação política maior, não é? Eu, quando era mais jovem, dizia, não, política, eu não gosto de política, meu negócio é a medicina. E ficava só olhando para a medicina. Mas a política é inerente a tudo da vida da gente, né? Então, eu acho que as pessoas de bem, de boa índole, com boas intenções, que se afastam da política, estão cometendo um erro. E o meu conselho hoje que eu dou aos mais jovens é que procurem ter uma atividade política. Você veja que eu, depois de uma certa idade, pela primeira vez me filiei a um partido político recentemente, como eu já lhe disse, eu me filiei ao Partido Novo, né? Porque vi no Partido Novo uma forma de inovar e, acima de tudo, não deixar a chama apagar, não é? Então, eu acho assim, eu sou um otimista inveterado, eu acho que as coisas vão melhorar, que depois de todo esse tumulto que a gente está vivendo agora nessa briga política, há de surgir um caminho. A gente precisa não acidificar tanto as nossas relações. O Brasil é um só. Passada essa campanha, nós somos um país só. Nós vamos ter que nos unir para levantar essa nação e a gente vai precisar do auxílio de todos, mas principalmente a gente precisa investir na infância, na primeira infância, para criar condições para que o país possa crescer. Porque o que é que há de ser desse país se a gente vai ter uma pleiade de jovens totalmente desestruturados, sem saúde mental nem física? O que é que vai ser dessa nação? Segura aí, vocês que estão nos assistindo em casa, com o Ney serão 2 programas. A gente está chegando ao final do primeiro. Na semana que vem, a gente volta com o Ney Fonseca.